Aleluia. O Senhor pode neste momento passar um bálsamo sanador, aleluia, em cada um de nós, aquele que está nos ouvindo, não importa o problema que for, se for sentimental, se for no coração, se for carnal, se for uma dificuldade, aleluia, não importa, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, é o mesmo Deus de Abraão, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, aleluia, é o mesmo Deus de Abraão, aleluia, é o mesmo Deus que está aqui conosco nesta noite, e por isso, meu Deus, aleluia, é no nome santo do seu Filho amado, Jesus Cristo, que derramou o seu sangue puro lá na cruz do Calvário, para levar todas as nossas enfermidades. Nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, e nós cremos no milagre do Senhor. Por isso nós estamos aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome. Fala conosco nesta noite, porque nós estamos ansiosos, aleluia, para esperar de ti. Que o Senhor possa usar grandemente o teu servo nesta noite para nos instruir dentro da tua palavra. Nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Eu creio nesse milagre que Deus possa operar nessa noite aqui em nosso meio. Não é porque estamos aqui poucas pessoas, porque o importante é que as pessoas nos ouvem, tanto aqui dentro como lá fora. E nós estávamos falando sobre o profeta Jonas, e nós vamos concluir nessa noite. No final nós fazemos um corinho, cantamos um corinho para a coleta, mas nós vamos fazer um comentário com os irmãos para nós concluirmos, e eu acredito que não vamos nos estendermos também muito, mas enfim, quem está no controle é o Espírito Santo de Deus, não é? Se Ele está no controle, então vamos ficar na dependência do Senhor. No livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1, versículo de número 17, nós estaremos aqui observando as fases em que o profeta Jonas sofreu, sempre descendo pelo fato de sair da direção divina. E é um perigo quando nós saímos da direção de Deus. No capítulo 1 e 17, deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vemos aqui o profeta descendo agora às entranhas do grande peixe. Nós falamos na vez passada que Jonas havia descido para o navio, para Jope. Depois desceu para o navio. Em seguida para o porão do navio. E agora, no verso 17, Jonas desce para o ventre do grande peixe. A Bíblia diz: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Meus irmãos, Deus preparou um grande peixe justamente para salvar a vida de Jonas. E aqui nós vimos um modo muito milagroso
em que Deus conserva a vida do profeta por 3 dias e 3 noites vivo no ventre daquele peixe. Foi uma experiência dolorosa, foi uma experiência difícil, mas Deus estava preservando a vida de Jonas de uma forma esquisita, para ao mesmo tempo levar Jonas a cumprir o seu propósito, o seu verdadeiro propósito, e também uma forma de correção do profeta. Aqui, irmãos, não é uma história de ficção, pois a Bíblia diz que Jesus mesmo considerou o fato como uma história, como um fato histórico, um fato ilustrando um incidente em relação à sua própria morte, o seu próprio sepultamento e a sua própria ressurreição. Então Jonas, ele passa a ser uma personagem figurativa, ele passa a apregoar o surgimento de um futuro Messias que passaria por 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então nós precisamos, as irmãs, de estarmos sempre na dependência de Deus, porque quem sabe por causa da nossa desobediência, Deus está preparando um grande peixe para nos tragar. Peixe não no sentido literal, mas no sentido figurado. Uma provação que a gente passa, uma enfermidade que a gente sofre, uma perseguição que a gente experimenta, pode ser Deus nos levando para o ventre do peixe, por nós não queremos obedecer aos mandamentos do Senhor e seguir aquele caminho que Deus traçou para nós. No capítulo de número 2, versículo de número 2, a Bíblia diz que Jonas recorreu a Deus por meio da oração. A oração continua sendo a força, a alavanca que preserva o crente contra a derrota, porque prova, orando ou não, você vai ter lutas. Orando ou não, nós sempre vamos ter, mas derrota só tem quem não ora, quem não busca. E a Bíblia diz aqui que Jonas, ele recorre a Deus em oração. O verso 1 diz: e orou Jonas ao Senhor Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, irmãos, sabia que ele fora desobediente. Ele era consciente disso. E aqui está uma forma em que a gente alcança os benefícios de Deus. Reconhecer que nós somos desobedientes, que nós falhamos, e não alguém que falhou e por isso sofremos. Ninguém tem culpa dos nossos sofrimentos, ninguém tem culpa das nossas provações. Ah, mas eu estou passando isso porque o vizinho fez isso comigo, porque fulano me fez isso, porque... Não! Precisamos entender que pelas nossas próprias concupiscências nós atraímos
os problemas e as dificuldades para a nossa vida. Jonas então busca a Deus em oração, e Jonas orou pedindo o livramento da morte. Embora, irmãos, se considerando quase morto, o Senhor poupou-lhe a vida. Porque imagine uma pessoa no fundo do oceano, sendo devorado pelo suco gástrico do animal, como que ele estava ali se passando. Porque no verso 6 diz assim: eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra corroeram-se sobre mim para sempre. Mas vem aqui a vitória: mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. As lutas podem vir nos ameaçar e nos sufocar, mas através do recurso da oração, a gente pode usufruir da vitória de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Os crentes nunca devem perder a esperança, mesmo em situações que parecem insuportáveis, meu irmão. Eu creio que Deus, Ele é conhecedor de todas as nossas demandas, todas as nossas dificuldades, assim como foi conhecedor da situação do profeta. Assim, irmãos, como diz a Bíblia, assim como Jonas, nós também devemos clamar a Deus pedindo misericórdia e pedindo ajuda, depositando a nossa confiança na pessoa do Senhor. Nós vimos a irmã falando aqui do testemunho, através da sua simplicidade, em pegar um óleo, alguma coisa em casa e orar a Deus, pedindo Deus, através da oração, que não foi o óleo que fez o milagre. Não é isso aqui, ó, isso aqui não faz milagre nenhum. Mas é a oração da fé que faz o milagre. Se nós assim buscarmos a Deus e nós clamarmos a Deus, com certeza a vitória vem. Não importa o que as pessoas dizem a respeito de nós, porque as pessoas ou o diabo sabe que a bênção de Deus está para nossas vidas, e ele levanta as pessoas para tentar nos ferir, nos entristecer e nos derrubar, nos levar ao caos. No versículo de número 3, meus irmãos, Jonas diz assim: tu me lançaste no profundo, veja, no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Ele reconhece aqui o preço da sua desobediência. Como eu disse, ele sabia que fora desobediente aos mandamentos de Deus, e ele reconhece ter sido Deus quem o lançara no mar. Ele diz assim, ó: tu me lançastes no profundo dos mares. Isso ensina, meus irmãos, que nós não podemos culpar as pessoas pelos nossos sofrimentos. Não podemos culpar um ao outro como sendo ele a causa das nossas provações, dos nossos lamentos. Não! Nós somos os próprios responsáveis por tudo que nós passamos aqui, porque a Bíblia diz que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se nós plantamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se nós plantamos coisas más, nós vamos colher coisas más. Isso envolve tudo e em todo sentido: família, sentimento, trabalho, profissão, filhos, enfim.
tudo falando. E a Bíblia diz que ele sabia que o Senhor próprio Deus lançara ele ali dentro do oceano, dentro daquele peixe, para que ele pudesse acordar, para que ele pudesse saber que de Deus ninguém consegue se esconder. A sua maior tristeza e temor era ser banido da presença de Deus eternamente. Por isso ele diz assim, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Quando ele estava lá no ventre do peixe, e lá no ventre, lá dentro do oceano, ele não perdeu a esperança, porque embora ele reconheceu a sua desobediência, e aqui está o primeiro ponto para a gente alcançar a bênção de Deus: reconhecer que não merecemos nada, que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então nasce no coração de Jonas a esperança de um possível reencontro com Deus. Onde? No altar, no templo. A casa de Deus é um lugar onde nós nos reunimos para falar com Deus e a gente ter um encontro glorioso com o Filho de Deus, um encontro com o Senhor. No capítulo 2, versículo de número 7, Jonas diz assim, eu me lembrarei do Senhor. Veja o versículo de número 7, amados irmãos. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrarei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Irmãos, nenhuma oração fica dentro do templo. A oração, ela sobe à presença do Eterno. Por isso que é importante que nós sempre oremos a Deus. E Jonas sabia que, embora ele estava passando pelaquela árdua experiência, lembra-se do Senhor. Isso significa que Deus se tornaria uma presença real na vida de Jonas e na vida do crente. Nas amadas provações, está chegando a hora, irmã Juraci, da senhora dobrar o joelho no chão e começar a lembrar, isto é, a orar a Deus. Senhor, ainda com dores, ainda com essa experiência que me veio agora, eu vou levar a Ti a minha oração, porque o Senhor ainda nessa situação, o Senhor se lembra de mim, o Senhor se lembra de nós. Glória ao nome do Senhor. É só clamar a Ele em qualquer circunstância para sermos ouvidos por Ele. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, verso 18, está escrito: antes de lembrares do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires a riqueza, para confirmar a sua aliança que Ele jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Então Jonas, ele tinha certeza de que Deus iria restaurar a sua vida, o seu ministério profético, e ele iria fazer a obra do Senhor. Então a Bíblia diz: entrou a ti a minha oração. Quando oramos e cremos na oração, Deus nos ouve. Jonas, confiante, ele disse: mas te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. Enquanto Jonas decidia adorar a Deus, aleluia, a Bíblia diz que o Senhor ordenou peixe, e esse peixe lançou Jonas lá na praia, e ele tomou a embarcação e conseguiu seguir em direção à grande cidade de Nínive.
Então, amados irmãos, o clamor de Jonas pelo socorro divino, a Bíblia diz que ele lembrou-se do Senhor na sua grande angústia. E a gente às vezes é preciso passar pela angústia para lembrar de Deus. Quando as pessoas têm tudo, quando tem roupa boa, casa boa, emprego bom, dinheiro no banco, ninguém lembra de Deus. É preciso vir uma tormenta. E eu lembro de uma ocasião em que eu dirigi um campo missionário, que o povo não queria saber de vir para a igreja. Até os crentes eram preguiçosos. Aí eu fiz uma oração a Deus e disse: Senhor, manda tribulação em torno dessa redondeza onde eu estou, porque nós estamos aqui para te adorar e esse povo tem que acordar. E eu comecei assim, irmãos, e começou o nego a aparecer na porta da igreja, está de oração, e começou a panela a ferver, a tribulação vindo por toda parte, e começou a igreja a se encher de pessoas. Ora por mim, creio que vocês oram. E aí o negócio começou a funcionar. Então, na angústia, as pessoas aprendem a clamar. As pessoas só dão valor a Deus na prova. Só dão valor a Deus quando está passando por alguma situação difícil. Mas quando não precisam de nada, parece que até Deus, para ele, é uma coisa que deve ficar para uma última oportunidade em sua vida. Mas a Bíblia diz que nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo, porque quando nós buscamos a Deus, nós estamos caminhando para uma vida eterna, feliz. A Bíblia diz que Jonas reconheceu e confessou o seu pecado desesperadamente, e é o ponto em que o crente é abençoado e o pecador é perdoado, quando reconhece o seu estado de pecado e aceita Jesus Cristo como Salvador. Jonas foi atendido pelo Senhor no seu templo. Jonas experimentou a misericórdia de Deus. Que maravilha quando o homem experimenta a misericórdia de Deus. Eu experimentei a misericórdia de Deus quando eu estava ainda com cerca de 15 a 16 anos de idade, quando Jesus me salvou, me tirando da rua, me tirando de uma vida de tristeza, de vícios, uma vida sem graça, e me concedeu a luz do Evangelho. Aleluia. Jonas levantou sua voz em gratidão a Deus. Ele agradeceu a Deus quando se viu livre das entranhas do peixe, quando estava de novo de retorno à sua casa, à sua família. Ele comprometeu-se em obedecer ao Senhor. Foi salvo porque a salvação pertence ao Senhor. Se não fosse Deus, Jonas jamais sairia do ventre do peixe. Mas como há um Deus, existe um Deus, e ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então eu creio que esse Deus está aqui nessa noite para nos abençoar. E foi esse Deus que trouxe salvação para esse profeta. E por isso, irmãos, ele orou ao Senhor. A sua oração foi intensa, a sua fé foi forte, a sua angústia foi notória, a sua situação desesperadora. Seu olhar foi firme no Senhor, mas também do Senhor veio a sua libertação. Que nós possamos pedir a Deus para que não aconteça conosco o que aconteceu com ele, porque nenhum de nós teríamos capacidade de passar pelo forno de Deus. Às vezes nós cantamos: renova-me, me torna como um vaso nas mãos do oleiro. Mas será que nós aguentaríamos passar pela mão do oleiro? Ou diante de Deus, como faz o oleiro com o barro? O oleiro pega o barro e amassa, pega um vaso e quebra todinho. Será que nós aguentaríamos passar um mês em uma UTI?
Quem gostaria de passar um mês numa UTI? Quem gostaria de passar uma experiência lá no hospital? Quem está lá está louco para sair de lá, desesperado por uma visita, ter um pouco de paz. Mas enquanto nós estamos com saúde, estamos com liberdade para ir e vir, nós não agradecemos pela vida que Deus dá, não agradecemos pela saúde que Deus nos dá, e nós acabamos com a nossa saúde, com o templo que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Por isso, irmãos, concluindo essa palavra, nós observamos aqui que Deus concedeu 5 fatores, 5 coisas Ele preparou por causa do profeta Jonas. Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia diz lá no verso 1 e 4 que Deus preparou uma tempestade. Se nós não quisermos observar a lei de Deus, Deus vai preparar uma tempestade. E essa tempestade pode ser de vários sentidos, conforme nós abordamos aqui. No versículo 4 do capítulo 1, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então, quando recusamos ouvir o ensino, congregar, o crente precisa congregar. Não existe um culto melhor do que o outro. Não existe uma reunião mais importante do que outra. Todas as reuniões são válidas, são importantes, porque nós estamos aqui invocando o nome de Deus. Então Deus preparou a tempestade. Com ela Deus despertou para que ele despertasse os seus próximos do sono do pecado. Se não fosse aquela tempestade, os ninivitas estariam dormindo no sono da indolência. Mas através da tempestade, o profeta pôde ir e clamar naquela cidade, levando o arrependimento dos grandes até o menor. Uma outra coisa que Deus preparou aqui foi o grande peixe. A Bíblia não diz que tipo de peixe foi. Que esse peixe aqui, o grande peixe, que deveria engolir o profeta para salvar a tripulação. Porém também tem um sentido simbólico. No capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que orou Jonas do Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Então eu estou aqui apenas sintetizando a palavra, para que a gente possa tomar, eu possa tomar isso como experiência, como uma correção, como uma advertência para a minha vida. Então, irmãos, o peixe foi enviado por Deus, engoliu o profeta, para quê? Para que a tripulação fosse salva. Às vezes, por causa da desobediência de um membro, toda a família sofre. Às vezes, um filho desobediente leva o pai a sofrer, leva a mãe a sofrer, leva todo mundo a sofrer na família. E Deus viu a inocência dos tripulantes daquela embarcação. Aí Deus então prepara um peixe para engolir o profeta desobediente. E assim acontecendo, a tripulação permanece de volta às suas navegações normais. Outra coisa que Deus preparou aqui, irmãos, foi a planta maravilhosa. Diz a Bíblia que depois que Jonas pregou, ele saiu da cidade e se afastou em uma certa distância e ficou ali bravo, com o seu ressentimento patriótico, porque o povo se converteu e ele não queria que o povo se convertesse. Mas ali, diante daquele sol escaldante, Deus preparou uma planta e fez aquela planta crescer de uma forma maravilhosa. Aqui, irmãos, nós entendemos